Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Fato é que a seleção está sem técnico desde 9 de dezembro, quando perde nos pênaltis para a Croácia. 9 de dezembro. Nós estamos gravando o podcast em 25 de abril. Carlo Ancelotti é o favorito, mas não ata nem desata. Jorge Jesus, dizem, é o plano B. Aqui no Brasil, há duas opções, segundo as especulações, que é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e o Fernando Diniz. A minha pergunta para vocês cederiam, caso Jorge Jesus não acerte e Carlo Ancelotti diga não, vocês cederiam Abel Ferreira ou Fernando Diniz para a CBF com o Campeonato Brasileiro em andamento? Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao episódio número 3 do podcast Correio Brasiliense no Campeonato Brasileiro 2023. Até rimou. Bom, estamos aqui para falar da rodada que passou, a segunda. Lá se vão 20 jogos. A barra de download do Campeonato Brasileiro começa a se mover lentamente. Em 3 de dezembro ela estará 100%. Nem sempre a barrinha precisa estar 100% para a gente saber o campeão brasileiro. Às vezes dá ali com 93, 92, 90, 88, quando temos o campeão por antecipação. Foi o caso do Palmeiras na temporada passada, do Atlético Mineiro, do Flamengo em 2019. Isso tem sido recorrente no Campeonato Brasileiro. Mas, por enquanto, nós temos um líder, aliás, dois líderes, mas nos critérios de desempate temos um. Né? Se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, o Fluminense seria campeão brasileiro. Mas coladinho ali no Fluminense está o Botafogo. Eu vou apresentar para vocês a escalação do nosso time hoje. Aqui à minha esquerda, o Paulo Martins. Não sei por que ele tá se benzendo, depois ele explica. Não, é pra entrar em campo. Então tá bom. É verdade, tá certo. Vitor Parrini. Dá um sorriso, bicho. Marra do caramba. E Danilo Queiroz. Beleza, Danilo? Pode ir, beleza, tudo bem. Pode ir indo. Bom, a gente vai começar o nosso debate. Primeiro a gente vai passar os resultados do fim de semana. Fluminense 2, Atlético Paranaense 0. O Fluminense é o líder do campeonato. São Paulo 3, América Mineiro 0. Cuiabá 1, Red Bull Bragantino 1. Cruzeiro 1, Grêmio 0. No domingo, Internacional 2, Flamengo 1, de virada, time do Mano Menezes. Vasco 2, Palmeiras 2, em um dos melhores jogos do Campeonato Brasileiro até o momento, pelo menos essa é a minha opinião. Santos 0, Atlético Mineiro 0, se eu não me engano é o único 0-0 do campeonato até agora. Confirmado. Isso. Curitiba 0, Fortaleza 3. Goiás 3, Corinthians 1, na estreia do Cuca à frente do Timão. E Bahia 1, Botafogo 2, foi o jogo que encerrou a segunda rodada na noite de segunda-feira. A gente está gravando aqui na terça-feira, hoje é tarde de terça-feira, véspera de rodada da Copa do Brasil, e a gente vai começar a falar então sobre essa rodada. Paulo Martins, o seu destaque da segunda rodada do Campeonato Brasileiro ou do Campeonato Brasileiro todo até agora? Um destaque, sem sombra de dúvidas, é o futebol carioca, não tem como tirar. Apesar do Flamengo estar numa fase um pouco estranha, o Vasco apresentou uma excelente partida contra o Palmeiras, pelo menos no primeiro tempo. No segundo tempo estranhou ter recuado tanto, inclusive ter cedido o gol de empate para a equipe paulista. Temos Fluminense e Botafogo na liderança. O Botafogo que muita gente para e pensa, começou o ano estranho e aparece com 6 pontos em 2 jogos. É um time que dá para evoluir. O Fluminense tem o melhor futebol do Brasil, quase em unanimidade, pelo menos nos dias de hoje. Então o futebol carioca vem fazendo bonito, até porque, pelo menos no que eu vi dos estaduais, esse ano o carioca foi melhor que o paulista. Parrini, seu destaque sobre a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Paulo deu destaque pro futebol carioca, eu vou puxar pro lado paulista, um positivo e um negativo. A gente vê um Palmeiras maduro, assim, tá vivendo perigosamente, tá gostando de sair atrás, já foi assim no meio da semana passada contra o Cerro Porteño, foi assim no domingo contra o Vasco, mas embora o Abel não estivesse ali pra orientar, a força mental do grupo evidenciou a força para buscar ali o empate e até a virada, que o Palmeiras foi bem. E o destaque negativo para mim vai o Corinthians. O Corinthians saiu na frente, mas é um time que não tem força, não tem repertório, é Renato Augusto dependência. Isso fora os protestos do lado de fora por causa da contratação do Cuca, que não foi bem na estreia. O Palmeiras está se virando bem, né? Embora eu concorde com você que o Palmeiras está tendo dificuldades, mas o Palmeiras está se virando bem. Não é fácil se virar sem o Rafael Veiga.
E se o virar Rony. sem um Rony. E aí você tem que ir um pouquinho mais atrás e também ponderar que o time está sem o Danilo, ou seja, ainda está buscando uma nova engrenagem, uma nova composição defensiva. Você vê que o Gustavo Gomes ele tá muito bem na parte ofensiva, mas não vai bem na parte defensiva. O Palmeiras tá levando gols porque tá sentindo falta da proteção do Na bola aérea. Danilo. Exatamente. E também tem um outro fator, o Palmeiras jogou alguma dessas partidas sem os dois laterais direitos, tanto o Marcos Rocha quanto o Mike. Sim. Ou seja, sim. muitas vezes o Gustavo Garcia, que é um dos vários garotos da base, tem entrado e tem feito atuações, vamos dizer, nota 6, pelo menos até então. Ou seja, o Palmeiras tem se virado mais do que nunca nessa altura da temporada. Danilo Queiroz, o seu destaque para o Campeonato Brasileiro ou para a segunda rodada, você escolhe. Segunda rodada. A gente falou na semana passada sobre isso. Vamos bater nessa tecla de novo, que é a questão do critério da arbitragem para aplicar cartão amarelo em caso de reclamação. No sábado à noite eu tirei a noite para ver Cruzeiro e Grêmio. E teve 3 casos lá de cartão amarelo que me chamou muita atenção. O primeiro foi o do Soares. Ele começou assim, a reclamação de uma forma ok, mas mesmo assim recebeu o cartão amarelo, depois ele reclamou bastante. Teve o caso do Richard, que foi reclamar um escanteio, tomou cartão amarelo. Eu não cheguei a ver a reclamação dele. E teve o caso do Oliveira, zagueiro do Grêmio, que ele reclamou uma falta a favor do Grêmio, que foi marcada, e ele tomou cartão amarelo com a falta marcada a favor do Grêmio. Então assim, tá um critério... Essa régua tá muito acima e em alguns jogos também ela não tá. Uhum. Teve outras partidas que eu acompanhei na rodada também que os árbitros relevaram reclamações bem parecidas a essas 3 que eu citei, do Soares, do Richard e do Oliveira. Enfim, ainda tá meio desregulado esse critério novo dessa Uma das matérias que a gente produziu no início do Campeonato Brasileiro foi justamente sobre a tolerância zero, sobre a questão dos critérios dos árbitros, né? E algumas pessoas que a gente ouviu colocaram em xeque, né, alguns critérios usados pelos árbitros, né, Danilo? Isso, a gente fez essa matéria, né? Enfim, realmente tá um critério ainda meio bem desregulado. CBF, a comissão de arbitragem lá com o CNM, ele tem que trabalhar muito essa questão, porque os árbitros, alguns estão aplicando num nível muito acima, outros estão deixando relevar. Isso também vale muito também do poder de autoridade do árbitro, né? Às vezes o cara apita com o nome. O Klaus, por exemplo, é um cara que impõe respeito. Uhum. Me fugiu da memória quem foi que apitou. A gente tem até aqui quem apitou o jogo do Cruzeiro com o Grêmio. Foi o Flávio Rodrigues, ou seja, um árbitro Flávio Rodrigues de Souza, paulista, de um gabarito menor. Enfim, ele deu, o critério dele estava uma régua muito acima. Uhum. Por falar em Cruzeiro e Grêmio, eu vou tocar fogo no parquinho aqui. Alguém nesta mesa disse que o Grêmio será campeão brasileiro. E lá se vão 2 rodadas. O Grêmio ganhou a primeira partida sofrendo contra o Santos e agora perde para o Cruzeiro. Quero a opinião de vocês sobre o Grêmio. Tem que começar com quem apostou com o Grêmio como campeão brasileiro. Eu esperava que o Danilo fosse me marcar, não você, na verdade, Marcão, mas já que tem que tocar... Eu tô aqui pra incendiar o parquinho, então vamos lá. Então vamos lá, não tem problema nenhum. A gente é bombeiro do parquinho também. Pra incendiar o parquinho? Gabriel, joga pra mim esse Mas, Bota se bem quiser aqui, jogar, né? não tem problema. Joga aí, aqui, joga aí. aqui. Joga aí. Foi apenas Aí. pra... Ele veio com essa camisa hoje aí. Não, essa é uma das que eu tenho na coleção. Aí vão dizer depois que eu sou um representante da Rádio Gaúcha, do 0 Hora, algum lugar. Mas apenas utilizei essa camisa aqui do Esporte Clube Internacional. Apenas uma das que eu tenho na coleção pra falar dos meus colegas flamenguistas. Então, inclusive, ela tá bonita aqui, vou deixar ela. Enfim, discorre sobre o Grêmio aí. Discorrer sobre o Grêmio, arquirrival do Colorado. Cara, o Grêmio, você mesmo tava vendo a matéria agora há pouco, Marco, antes da gente começar aqui, jogou com 11 desfalques, né? É um time que perdeu apenas 2 vezes em 20 e poucos partidas na temporada. Tudo bem, começou com o Campeonato Gaúcho, que não é dos maiores níveis, ainda tem o Campeonato Brasileiro todo pela frente, o nível é um pouco maior. É apenas a segunda rodada. E a terceira rodada tampouco vai ser tanta referência para o time do Grêmio, até porque vai visitar o Cuiabá lá no Mato Grosso. Então, ainda é cedo. O Grêmio tem muito torcedor, hein? Mato Grosso tem muito torcedor. Sim. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Exatamente. Ou seja, é complicado de falar do Grêmio. Com as 5, 7 rodadas, a gente ainda vai conseguir. Mas, pelo menos, o futebol do Grêmio não pode ser mais encantador. Mas eu, pelo menos, julguei como que o calendário fosse julgar o Grêmio como campeão brasileiro. Há tempo, tá, Danilo? Há tempo. Você que tá me marcando aí, tem tempo do Grêmio pegar a liderança do brasileiro. Não falei nada, bicho. Bom, o Grêmio, o futebol gaúcho não é campeão desde 1996. Há muito tempo seria até bacana o Rio Grande do Sul conquistar um título. Na era dos pontos corridos, jamais um clube gaúcho conquistou o título. Chegaram perto
disso. O Grêmio foi vice-campeão em 2008. Nenhum time do Sul, né? Nenhum time do Sul. Porque o último título do Sul foi o Atlético Paranaense em 2001. Em 2001 e era mata-mata à época. Em 2008 o Grêmio é vice-campeão. O São Paulo foi campeão aqui no Bezerrão, na partida contra o Goiás. Disputava o título paralelamente com o Grêmio. Mas o Grêmio não conquista desde 1996 e o Internacional, dessa camisa bonita aqui, desde 1979. Bom, faltou o meu destaque e eu vou pedir a ajuda do Danilo para o meu destaque. O nosso destaque de hoje é para o tempo de acréscimo que está sendo dado no Campeonato Brasileiro. A gente publicou uma matéria nesta terça-feira no Correio Brasiliense. Essa matéria linda aqui, ó. O título dela é Relógio Padrão FIFA. Então a gente levantou nas súmulas dos 20 jogos, não foi de orelhada, a gente pegou nas súmulas uma por uma que estão publicadas no site da CBF. Os árbitros deram até agora 264 minutos de acréscimos, juntando aí os 20 jogos. Isso equivale a quase 3 jogos. É como se o Campeonato Brasileiro, que tem 380 jogos, né, todo ano, é como se alguma rodada do Campeonato Brasileiro tivesse 13 jogos em vez de 10, de tanto acréscimo que está sendo dado. Isso é um reflexo do que foi feito na Copa do Mundo do Catar. Se lembra que eu tava lá na cobertura da Copa e a gente ficava na expectativa do additional time. O cara gritava lá no estádio, additional time. E aí vinha de tudo um pouco, era 8 minutos, 10. Teve até 14, essa foto que a gente colocou aí, 14 minutos do jogo entre Irã e Inglaterra, porque houve um atendimento durante o jogo, atendimento médico. E eu quero saber de vocês, tá exagerada essa quantidade de acréscimos? Tinha muita gente que falava assim, os descontos, né? Mas não é desconto, são acréscimos, é um tempo adicional ao tempo regulamentar, que é de 90 minutos. Mas vocês acham que tá demais o acréscimo ou é isso mesmo? Tem que compensar as paralisações? Só queria perguntar uma coisa, Marcão, não sei se você lembra desse jogo aí dos 14 minutos de acréscimo, quem que era o árbitro? Não me recordo. Pode ser algum brasileiro, Klaus. né? Rafael Klaus. E não é ele o recordista, viu? Não é ele. Quem é, Danilo, o recordista de acréscimo? No Brasileirão, 2 rodadas, Anderson Daronco e a Edna Alves. A Edna Alves foi em Fortaleza 1, Internacional 1. O Daronco foi em Cruzeiro e Corinthians, que somado os acréscimos dos 2 tempos desses 2 jogos, foram 17 minutos em cada um. Ou seja, somos 2, dá uma prorrogação a mais. O jogo terminou quase na hora do Fantástico, né? Tem o abate também, né? Que dá 29 minutos. O Ramon. Isso, o abate, a questão do abate, isso, do Ramon, é que ele é o recordista, ele é o cara que mais tá dando acréscimo de forma somada, né? Ele apitou 2 jogos já nessas 2 rodadas do Brasileirão, totalizou 29 minutos, só ele nos 2 jogos. Inclusive, ele era o árbitro do jogo que o Inter ganhou do Flamengo e o Internacional fez o gol nos acréscimos eram 11 minutos no segundo tempo, fez por volta de 9, alguma coisinha. Ele é o recordista somado até o momento. Vocês acham correta essa determinação da CBF? Parrini, vamos lá, começa contigo. Eu acho legal pra realmente compensar o tempo perdido que no Brasil aqui a gente tem aquele jogo muito picado, né? A gente tem muito atendimento, a gente vê jogo que começa truncado no começo, já tem atendimento médico. Isso é chato. E lá na frente a gente pede tanto que seja descontado, né? Que realmente tenha o acréscimo, e acho que agora a gente está tendo um pouquinho desse retorno. Porém, acho que os árbitros estão pecando pelo excesso, né? Como um dos entrevistados da nossa matéria hoje disse, torna o jogo um pouco cansativo, sobretudo no segundo tempo, né? E além de dar margem para polêmica. A gente vê, se o gol do Internacional tivesse saído aos 11, que polêmica seria, né? Teria um estardalhaço por aí. Então acho que tá na hora dos árbitros também reverem um pouquinho para não dar sorte ao azar. É uma faca de 2 gumes. O Danilo conversou nessa matéria, a gente produziu junto esse texto. O Danilo conversou com um ex-árbitro do Distrito Federal e o Danilo vai compartilhar com a gente o que esse ex-árbitro disse sobre essa questão dos acréscimos. Bem, eu vou compartilhar uma partezinha pequenininha que está até destacada aqui na matéria, que para mim foi o que ele falou de mais interessante, o grande Luciano Benevides. Ele é árbitro, é comentarista de arbitragem nos jogos aqui do Campeonato Candango, muita gente deve conhecer também. Vou abrir aspas para ele. Ele falou o seguinte: vejo como um lobby comercial da FIFA e um lobby político da CBF. Essa padronização tira a naturalidade do árbitro e, além de gerar polêmica, pode deixar o jogo cansativo. Ele acrescentou depois que a gente teve que cortar aqui por causa do tamanho, cansativo e chato. Foi a opinião do Benevides e que particularmente eu concordo. Como jornalista eu tenho opinião, eu tenho dificuldade de botar minha opinião depois de ouvir o que o especialista falou, né? Ele é o cara que entende, ele passou, 20 e tantos anos dentro do campo de futebol, aplicando regra, acompanhando o andamento das partidas. E assim, pra mim, o que ele falou, eu não tinha pensado ainda nessa parte do lobby
da CBF e da FIFA, né? Que é pra dar mais tempo de jogo, enfim. É uma questão que a gente tem que debater e eu achei bem interessante essa parte que ele falou. Depois a gente também tem um outro personagem dessa matéria que a gente fala dele depois. Esse outro personagem, Paulo Martins, é o Arnaldo César Coelho, a regra é clara, a gente conversou com ele e ele chamou a atenção para um detalhe, e eu quero saber se você concorda ou não. O Arnaldo César Coelho chama a atenção para o fato de que até pouco tempo o jogo era paralisado apenas para atendimento do goleiro dentro de campo. Sim. Dentro de campo só era permitido o atendimento do goleiro. E o Arnaldo tá achando que bagunçou o critério com o atendimento de jogador também dentro do gramado agora. O jogador geralmente era tirado rapidamente do gramado, ficava à beira do campo ou na maca ali sendo atendido e o jogo continuava. O Arnaldo tá achando muito ruim isso. Esse procedimento. Não sei se você acha que também isso está atrapalhando um pouco, está gerando mais tempo de acréscimo. Bom, a regra é clara. Começa com essa questão com essa frase do grande Arnaldo César Coelho. Uma queda de um jogador, seja por falta, por qualquer outra coisa que vai parar o jogo, ela mexe em muitas questões. Ela dá mais espaço com o futebol moderno, com 5 substituições, de você ter mais parada, de você deixar o jogo mais arrastado, para abrir espaço para substituição, você deixa mais espaço para os jogadores falarem mais. Inclusive esse, me parece, um dos reflexos para a volta da tolerância zero na arbitragem, muita queda, muita conversa, os árbitros já não estão tão afim de conversar. E talvez por isso também tenha retornado essa questão da tolerância zero para a arbitragem brasileira no campeonato. E esse acréscimo, eu tô curioso para ver como é que ele vai ser aplicado nas fases mais agudas da Copa do Brasil. Tô curioso porque no Campeonato Brasileiro, às vezes, como o próprio Benevides disse, pode tornar um jogo cansativo, chato, mas, por exemplo, um jogo que é goleada, pode ser. Mas e um jogo com 2 equipes parelhas, que vai levar até os 54, jogo que chega a 1 hora de acréscimo, pode até 1 hora de acréscimo não, né? 1 hora do segundo tempo, na soma total. Ou seja, a gente precisa de uma temporada cheia, pelo menos me parece que a gente precisa de uma temporada cheia pra saber qual que é o reflexo direto. E isso tá sendo uma coisa geral. A gente não precisa ir tão longe. Semifinal da Libertadores de 2020, Palmeiras e River Plate. Tivemos uns 15 minutos de acréscimo no Allianz Parque, o River Plate por fazer um gol, interferência do VAR, jogador cai, reclamação do Abel Ferreira, reclamação do Marcelo Gajardo. Ou seja, e tivemos ali um episódio histórico, né? Ou seja, em Copa, esse acréscimo aplicado para a Copa torna o jogo com um enredo ainda maior. Para pontos corridos, ainda é uma questão a ser debatida, mas eu acho que vale dar uma chance para isso ser um pouco mais corrente. Bom, essa matéria na íntegra você pode conferir no site do Correio Brasiliense, pode conferir na edição impressa. É uma matéria muito bacana. A gente conseguiu fazer esse levantamento a toque de caixa ali. São 20 jogos e se você pegar, são 264 minutos, repito, 264 minutos de acréscimos em 2 rodadas. Dá uma média, eu tava fazendo uma média aqui, dá uma média de 13 minutos e meio de acréscimo por partida até agora no Campeonato Brasileiro. Então você que está em casa, você que está acompanhando o podcast, reflita aí no boteco, na mesa do bar, aí com seu filho, se é bacana ou não essa questão do acréscimo. Eu quero mudar de assunto agora para falar sobre um técnico que talvez só não tenha assumido a seleção brasileira ainda porque não tinha título no currículo. Ele até tinha títulos modestos no interior do campeonato do futebol paulista, por times bem modestos. Chegou a uma decisão de campeonato paulista, o Fernando Diniz, mas acaba de conquistar o campeonato carioca e agora lidera o Campeonato Brasileiro por 2 rodadas consecutivas. Esse mesmo cara já liderou o Campeonato Brasileiro em 2020, poderia inclusive ter sido campeão, tinha 7 pontos à frente do Flamengo, do Inter em 2020, mas o São Paulo entrou numa crise ali na reta final do campeonato e o Fernando Diniz perdeu o título. O fato é que a seleção está sem técnico desde 9 de dezembro, quando perde nos pênaltis para a Croácia. 9 de dezembro. Nós estamos gravando o podcast em 25 de abril. Carlo Ancelotti é o favorito, mas não ata nem desata. Jorge Jesus, dizem, é o plano B. Aqui no Brasil, há 2 opções, segundo as especulações, que é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, e o Fernando Diniz. A minha pergunta para vocês cederiam, caso Jorge Jesus não acerte e Carlo Ancelotti diga não, vocês cederiam Abel Ferreira ou Fernando Diniz para a CBF com o Campeonato Brasileiro em andamento? Eu acho que os clubes não têm nem mais esse poder de escolha, né?
Sinceramente, o presidente do Fluminense disse que não libera o Diniz, né? O Mário Bittencourt disse hoje em entrevista ao Seleção Sport TV que se o Fernando Diniz for procurado, ele disse simplesmente, há uma multa rescisória, ou o Fernando Diniz paga, ou a CBF paga, ou o Fernando Diniz resolve, eu vou, mas vou bancar do bolso e por aí vai. Pra mim isso é algo simples de ser resolvido, né? Se a CBF quiser, a CBF não vai ter cacife pra bancar a multa do Diniz. Sabe-se lá quanto é essa multa, mas enfim, eu acho que isso não segura treinador mais em clube em questão de seleção, né? Pô, seleção brasileira, Fernando Diniz, o cara acabou de ganhar o Campeonato Carioca, primeiro título de maior relevância da carreira dele. Aí isso bate essa... É a oportunidade da vida, né? Bate essa oportunidade na porta dele, ainda mais por mérito, né? Já tem muito tempo já que ele tem um trabalho consistente, tem aqueles altos e baixos, agora no Fluminense ele tá conseguindo uma sequência maior. Enfim, não vai ser uma multinha de alguns milhõezinhos que vai parar a CBF caso ela queira o Diniz, né? A Leila Pereira também entrou com esse discurso de que não libera o Abel Ferreira, Paulo. Pois é, isso aí é verdade, né? Mas aí há algumas diferenças. O Abel, por exemplo, já tem um trabalho maior do que o Fernando Diniz tem no Fluminense, em questão de tempo. O próprio Fernando Diniz, ele tá passando pelo maior trabalho da carreira, isso é indiscutível, porque nos outros trabalhos, inclusive na primeira passagem no Fluminense, contando as passagens em Vasco, em Atlético Paranaense, eram passagens em que começava bem, o time jogava interessante, aí ficava aquela coisa séria de bola, perdia um jogo estranho, crise no elenco, Diniz é mandado embora. Aí repetia isso tudo de novo. Chega no Fluminense, o Fluminense dá uma rodagem maior, mostra que tá dando resultado, e o Diniz entre os nomes nacionais é o mais indicado. O Abel Ferreira já não é a primeira vez que está sendo cogitado na seleção brasileira. Só que vai do perfil do treinador, do perfil que a CBF quer, que me parece ser um perfil muito mais próximo dentro da disponibilidade de mercado pro Jorge Jesus até, do que propriamente pros técnicos que estão aqui no Brasil. Até porque eu vejo a CBF bastante preocupada no nível do futebol nacional. E acho que nesse momento tirar o Diniz do Fluminense e tirar o Abel Ferreira do Palmeiras seria uma atitude para diminuir um pouco esse nível justamente entre as maiores potências do futebol nacional nesse momento. O Jorge Jesus está cerca de um mês de terminar o trabalho dele no Fenerbahçe. Tá ali por ganhar o título do Campeonato Turco, não deu certo na Liga Europa, e me parece das vias que a CBF tem a mais viável. Parrini, eu tava fazendo exercício de memória aqui e em 1998 aconteceu um caso curioso. A seleção perde a Copa do Mundo para a França, a decisão lá em Saint-Denis, o Brasil perde por 3-0 e a CBF fica procurando um técnico, né? E o Ricardo Teixeira convida Vanderlei Luxemburgo para assumir a seleção brasileira. E o Corinthians diz, mas e aí como é que eu fico, né? E aí, fizeram uma composição à época e o Vanderlei Luxemburgo, isso foi a última vez que aconteceu, Vanderlei Luxemburgo fica ao mesmo tempo no Corinthians e na Seleção Brasileira. A Seleção Brasileira disputa alguns amistosos. No segundo semestre de 98 ainda não tinha eliminatórias. A seleção disputa amistosos inclusive com a Iugoslávia. Marcelinho Carioca faz gol de falta. Petkovic participou desse amistoso vestindo a camisa da extinta Iugoslávia, era o Luxemburgo técnico, e ao mesmo tempo ele comanda o Corinthians e é campeão brasileiro pelo Corinthians, leva o Corinthians ao título contra o Cruzeiro na decisão, na época eram 3 jogos a final do campeonato. Parrini, você acha que pode-se chegar a esse ponto, esse denominador comum, caso a Leila Pereira, caso o Mário Bittencourt não abram mão de deixar o técnico no clube e na seleção ao mesmo tempo? Eu acho totalmente inviável. A gente já vê casos complicados de jogador jogando por um time apalavrado ou com pré-contrato assinado com outro. Isso já gera o burburinho da torcida. A torcida já pega no pé. Tá tirando o pé, não tá indo bem porque já tá com um contrato fechado com a Europa e tal. Acho que isso com um treinador teria um peso ainda maior. Se por um acaso o Fluminense ou o Palmeiras caíssem de rendimento, a torcida bateria ali na porta e falar, o que você fez, Leila Pereira, Mário Bittencourt, né? Então eu acho que é folclore. Isso daí é uma coisa que nunca mais vai se repetir, fica pra história. Eu acho que a CBF precisa, se quiser realmente Abel ou Fernando Diniz, fazer uma proposta concreta das cartas. E paga a multa, né? Paga a multa. Das cartas. Porque o Mário Bittencourt disse que não vai liberar, mas não vai liberar de graça. Porque o Fernando Diniz que tem todo o poder de falar, não, eu vou. Uma oportunidade de vida. Né? Seleção brasileira é outro patamar, uma outra projeção. E eu acredito que o Abel seria mais um investimento e o Fernando Diniz uma aposta.
Porque o Abel a gente já vê todos os títulos, a carreira que ele já construiu no Palmeiras, e o Fernando Diniz ainda tá galgando. Ganhou o Campeonato Carioca agora, é relevante, mas também não é uma Libertadores, não disputou um Mundial de Clubes como o Palmeiras. Então, assim, eu acho que esse investimento, essa aposta no Fernando Diniz precisa ser bem estudada. Inclusive, o colega Rodrigo Matos, né, do UOL, afirmou que a seleção brasileira vai dar um ultimato, né, no Ancelotti. Vai esperar até o fim de maio. E o presidente Geraldo Rodrigues confirmou isso hoje, numa assembleia da CBF. Então, maio vai ser um mês decisivo para o Brasil, para a seleção. Ele quer resolver isso antes da convocação para a próxima data FIFA. Antes de a gente passar para o próximo assunto, eu só quero dizer o seguinte: eu acho um absurdo a seleção brasileira estar sem técnico. Absurdo, porque eu repito o que eu já escrevi no blog, já escrevi no Correio Brasiliense. O Vanderlei Luxemburgo, não, a gente estava falando do Vanderlei Luxemburgo agora, mas o Tite anunciou que deixaria a seleção em fevereiro do ano passado, no programa do Marcelo Barreto, Redação Sport TV. Ele falou: eu não fico. Fevereiro de 2022. 1 ano e 2 meses. Muito antes da O Copa. presidente Edinaldo Rodrigues é eleito em março ou abril do ano passado. E aí teve esse tempo todo para traçar um planejamento. Pô, quem eu quero para depois do Tite? Ou ele esperava que o Tite ganhasse a Copa e ficasse mais um tempo? O Tite disse que não ficaria, independentemente disso. Independentemente do resultado obtido no Catar. E aí, nós já estamos há mais de 100 dias sem técnico, a seleção brasileira sem técnico. Só não vai superar a transição de 2002 para 2003, porque o Filipão deixa a seleção pouco depois da Copa, em um jogo de despedida em Fortaleza contra o Paraguai, e a seleção só vai ter técnico em janeiro de 2003, quando o Carlos Alberto Parreira volta ao cargo. Ali foram 6 meses sem treinador, o Zagallo ocupou ali um cargo festivo, né, de despedida como técnico, mas não vai superar isso. Mas é muito tempo a seleção brasileira sem um treinador. Antes de você passar a régua nesse assunto, eu queria só fazer um questionamento para vocês, que é uma coisa que eu estava pensando até no fim de semana. Vocês acham que o Diniz conseguiria repetir o trabalho do Fluminense na seleção brasileira? Porque o trabalho do Diniz, por mais primoroso que seja, ele é muito de repetição. É treino. O Fluminense foi Pra assim. períodos esporádicos como convocações, eu tô entendendo. Pois é, Sim. com período esporádico, com jogadores que às vezes vai ter uma rotatividade. Eu tava pensando nisso. Essa pergunta, Coisa de comportamento também, ele com o Neymar. Fica uma questão que eu acho interessante. Essa pergunta do Danilo é muito, muito pertinente, porque esses dias eu estava em casa fazendo um exercício de maluquice. Estava separando os técnicos por prateleiras, né? Aqueles que têm trabalho que exige mais tempo, mais requintado. E aí eu coloquei Jorge Sampaoli, Fernando Diniz nessa galeria. Eu fui colocando os caras numas caixinhas, sabe? Jorge Sampaoli e Fernando Diniz. Pra mim, eles estão na mesma caixinha. Você precisa de tempo pra eles entenderem. Tanto que o Sampaoli tá falando assim: quando todo mundo entender o que é o jogo posicional, vai ficar bacana. Por isso que ele tá jogando ainda com Vidal, que sabe o que é isso. Gerson sabe o que é isso. Marinho sabe o que é isso. Ele tá enxertando no time titular a maioria dos caras que conhecem mais ou menos o que ele pensa. E aí, em resposta ao Danilo, o Jorge Sampaoli teve dificuldade na Argentina. O Jorge Sampaoli, com muito tempo no clube, o time joga bonito. O Santos jogava bonito, mete 4-0 no Flamengo. O Flamengo em ritmo de viagem pro Mundial, mas perdeu de 4-0, tá registrado. E o Atlético Mineiro também do Sampaoli, mete 4 também no Domenech. Acho que era o Domenech ou o Rogério Ceni. Não me engano, não me recordo agora. Mas o Flamengo perdeu de 4 também para o Jorge Sampaoli, mas o time já estava sabendo exatamente o que ele queria. Isso realmente pode prejudicar o Fernando Diniz numa hipotética passagem pela seleção brasileira. E tem, inclusive, só passando aqui, um outro asterisco que vale, inclusive, para a Câmara da Verdade, um outro argentino disponível no mercado, que não foi cogitado e que a CBF deveria chamar: Marcelo Daniel Gallardo. Tá fora, né? Tá no mercado. Desde a saída do River. Exatamente. E ninguém fala nele. Ainda sobre o Fernando Diniz, eu quero chamar a atenção para os recursos do Fernando Diniz. O Fluminense começa a ter muitos recursos, e um deles é o escanteio curto. É aquela jogadinha, você bate o escanteio, a zaga adversária se movimenta, vem um Ganso da vida, um Alexandro, por exemplo, e cruza buscando o Nino. Se não dá certo com o Nino, gera um rebote e vem alguém de trás, como foi o caso do Lima, por exemplo, e faz o gol. E a torcida do Fluminense pilhou no último sábado nas redes sociais com o escanteio curto, né? Do Fernando Diniz. Eles diziam que pra que escanteio curto? Tem que cruzar a bola pra área. E o escanteio curto tá funcionando. Eu lembro que o Vanderlei Luxemburgo em 2003 usava muito isso naquele Cruzeiro da Tríplice Coroa.
e dava uma roladinha de bola, o Alex vinha, cruzava. A zaga do Flamengo, por exemplo, na final da Copa do Brasil ficou perdidinha e levou gol assim, nessa história do escanteio curto. Vocês gostam ou vocês preferem cruzamento direto pra dentro da área mesmo? Eu acho que toda jogada bem ensaiada tem seu valor, né? Eu acho que tem momentos e momentos. Não dá pra também ficar repetindo a todo momento do jogo, quando tiver um escanteio, querer jogar o escanteio curto, fazer essa jogada ensaiada, porque o adversário também vai manjar, né? Assim como o Atlético Paranaense sofreu agora, na próxima rodada, o adversário do Fluminense também já vai estudar melhor, já vai se preparar melhor pra isso. Acho que tem momentos e momentos. Tem que saber aproveitar bem. Esse é o meu ponto. Eu vou fazer uma pergunta agora pro Danilo e pro Paulo. Fluminense e Palmeiras têm as jogadas de bola parada, de escanteio mais venenosas do Brasil? Não, o Palmeiras tem, mas o Palmeiras joga Acho bola que na área direto, né? Pra mim, o Fluminense tem mais. O Palmeiras é uma jogada mais padrãozona. Faz cruzamento Sim. na área lá, tem o Tem uma Gomes. casquinha no primeiro pau. Então, é uma jogada mais Palmeiras padrão de desde escanteio. 2015, cara, tem sempre um jogo aéreo impressionante. E eu gosto mais do estilo do Palmeiras mesmo, que é aquele cruzamentão direto na área. Eu acho que com essa sequência a gente vai conseguir ver mais gols como o do Nino. O do Nino foi uma cabeçada maravilhosa, cara. Ah, foi mais assim. Foi uma cabeçada maravilhosa. O Palmeiras faz muito... Inclusive, contra o Cerro Porteño, foram 2 gols de bola parada. Sim. Na segunda rodada da Libertadores. É um time que sabe usar o recurso. Aí remonta também a 2016. Técnico brasileiro, Cuca no Palmeiras. Era chamado de Cuca Ball por quê? Sempre lateral. Aí não pode ter um Diniz Ball no escanteio? Não pode ter um Abel Ball no escanteio? Ou seja... É recurso, né? É recurso. O time tem que saber... O time sabendo utilizar a bola parada, que é algo fundamental no futebol, cara... É arma. E no caso do Palmeiras, o Palmeiras não precisa nem de um escanteio, né? Tem o Marcos Rocha ali que na lateral consegue colocar a bola na cabeça de qualquer um. Desde os tempos de Atlético, né, ele fazia isso com o Cuca. Eu vou dar bola parada, vou pegar um gancho aqui que o Paulo Martins deixou. Eu vou dar bola parada para a cobrança de lateral. Tá aqui a camisa do Internacional. O Internacional vira o jogo contra o Flamengo em 2 jogos que tem origem em cobrança de lateral. O primeiro gol do Maurício começa numa cobrança de lateral. E o segundo gol, aquele já nos acréscimos que a gente debateu aqui, também surge em uma cobrança de lateral. O Sampaoli, na semana passada, ficou o tempo... Eu até falei com o Danilo. Danilo, olha o que o Sampaoli tá gritando aqui. Ele tava gritando que tem que ter respeito à bola. Respeito à bola. Se perder a bola, nós temos um problema. E o Flamengo teve 64% de posse de bola, 36% para o Internacional, mas o time pecou no posicionamento e cobrança lateral. Danilo, é razoável um time como o Flamengo perder um jogo, sofrer uma virada, com duas jogadas que começam em cobrança de lateral? Acho que nessa altura do trabalho né? Você acha que é? Ah, o Flamengo tava bagunçado há 2 meses atrás com... 2 meses não, 2 semanas atrás com o Vitor Pereira. Então, assim... Essa jogada de lateral é uma questão mesmo de... Tem que estar enraizado em todo o time, né? Não pode dar vacilo em jogadas tão simples como essa daí. O Flamengo deu. Eu confesso que não tinha reparado esse detalhe. Depois que você publicou no blog, que eu me atentei realmente, foram 2 jogadas que começaram de lateral. Eu vi o jogo inteiro, não tinha me atentado a isso. Mas assim, o Flamengo ele ainda tá no estágio de início de trabalho. Fez um bom jogo contra o Internacional. O Inter ganhou nos detalhes. O Internacional, time da rodada, por isso que tá aqui. Ganhou nos detalhes, né? 2 belos detalhes do... Eu acho o time da rodada mesmo. Foi uma virada muito... Sim, foi uma bela virada. Mas, e o Beira-Rio tava muito bonito. Tava muito bonito. 11 horas da manhã, lotado. Achando que a camisa foi à toa. Não foi. Não, toda semana vai estar aqui a camisa do time da rodada. Enfim, é óbvio que o time tem que estar com atenção o tempo todo. Mas o Flamengo ainda tá naquela troca de cartucho ali de um trabalho pro outro. Então, eu acho... O time tá bugado ainda. O time ainda tá meio se entendendo em posicionamento, sabe? Óbvio que não pode acontecer, né? Não quero falar que é normal acontecer um negócio desse. Não pode. Mas assim, ainda é uma coisa que é aceitável pra mim, assim, bem com aspas, assim. Parrini e Paulo Martins. O Mano Menezes é uma espécie de malvado favorito dos clubes por onde ele passa. Porque, cara... Em 2013 ele passa pelo Flamengo e sai do Flamengo de uma forma polêmica, dizendo que ninguém estava entendendo o que ele estava explicando. Era aquele time do Elias, do Brocador e de tantos outros jogadores que depois é campeão da Copa do Brasil sob o comando do Jaime de Almeida. Então ele sai do Flamengo atirando, dizendo que ninguém estava entendendo. Mas quando o Mano Menezes enfrenta o Flamengo, todo mundo entende o que ele quer fazer para ganhar do Flamengo. E aí eu vou citar. Ganhou a Copa do Brasil de 2017 pelo Cruzeiro em cima do Flamengo. Em 2018 elimina o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. O técnico do Flamengo era o Maurício Barbieri à época. O Mano Menezes enfrentou o Flamengo
No ano passado, 2 vezes, conseguiu ganhar naquela estreia do Dorival Júnior, depois no Maracanã segurou um 0x0 ali, valente. O Mano Menezes é o técnico que decifra o Flamengo, né? É o Carrasco. Decifra, né? E vamos dizer que ele chama o urubu de meu louro, né? Dá pra falar assim. É um cara que... eu acho que ele entra um pouco na caixa dessa questão do tempo pra trabalhar, né? De um tempo pro trabalho. Por exemplo, o trabalho que a gente tem com a ideia mais longeva que ele teve foi no Corinthians, por exemplo, né? E ele é um cara respeitado no Corinthians, por exemplo. Claro que ele tem algumas filosofias de jogo, por exemplo, por prezar alguns pontos defensivos. Por exemplo, a defesa do Inter é muito sólida hoje em dia. É um time que fez um excelente Campeonato Brasileiro no passado. Tem essa continuidade, como eu já venho ressaltando aqui. O Inter é um time que tem uma base de pontos interessante. E pode ir ali em passo a passo, conquistando essas questões. Só que aí, dando tempo e paciência, nem todo mundo tem essa paciência exatamente. E daí, essa coisa do malvado favorito colocada por você, Marcão. Porque eu me lembro de um trabalho que tinha pro Mano Menezes dar certo e não deu. Que foi, inclusive, vou colocar aqui o pior trabalho de técnico na era Crefisa no Palmeiras, que foi do próprio Mano Menezes, que tomava 3x1 do Flamengo em casa. Na época do Jorge Jesus, né? Não, tudo bem que o Jorge Jesus era outra coisa, mas, por exemplo, dessa época recente foi a mais disparelha que teve entre Palmeiras e Flamengo. E não conseguiu um trabalho, em coisa de 3, 4 meses foi embora do Palmeiras. Então... é um cara que tem que dar tempo e que o time e a torcida tem que ter paciência. No Inter tá dando certo. O Mano Menezes é o cara que precisa de tempo e eu acho que é um dos grandes treinadores que a gente tem aqui. Se estivesse no mercado, com certeza a dupla São Paulo e Corinthians olharia pro Mano Menezes como um plano A. Talvez o Corinthians, sobretudo, né? Por já conhecer, por já ter um histórico, por ele ter brindado o clube também com o título da Série B, a Copa do Brasil também. Belo brinde, hein? Título da Série B. Não, pô, pera aí, não desvaloriza não, pô, momentos e momentos. Ele fez parte dessa retomada do Corinthians, sim, né? Sim, ele fez um bom trabalho. Se teve o Mundial 2012 é porque também a Série B fez parte disso, né? Então assim, é verdade. Mas assim, falando... A ironia do Danilo Queiroz é fulminante, cara. É fulminante, impressionante. O Mano Menezes é um dos grandes técnicos, assim, não só contra o Flamengo, mas eu acho que quando ele precisa guiar o time num grande jogo, sobretudo nesses jogos de 6 pontos, né, contra os grandes adversários postulantes a título, a vaga em Libertadores, eu acho que ele consegue pilhar o time. Eu acho que isso é muito da experiência, né? Às vezes o que vai faltar pro Maurício Barbieri, às vezes o que pode faltar às vezes pro Fernando Diniz, sobra para esses nomes, como o Cuca, o Mano Menezes também. Dorival. A gente tá falando de treinadores e a gente teve 2 estreias nessa segunda rodada. Teve a estreia do Sampaoli também, obviamente, no Campeonato Brasileiro, ele já havia estreado na Libertadores. Mas eu quero chamar a atenção pro Dorival Júnior, que estreia com vitória no São Paulo, e o Cuca, que estreia com derrota para o Goiás. O Dorival chega no São Paulo, como ele sempre chega nos clubes por onde ele passa, como pacificador. Ele chegou no Flamengo e aos poucos ali, depois de 4, 5 jogos, o elenco estava pacificado depois da saída do Paulo Souza, e o time engrenou uma sequência de vitórias. E o Cuca, eu estava até conversando ontem com o Danilo, com os colegas na redação, o Cuca me parece que está sempre no lugar errado, na hora errada. O Cuca é campeão brasileiro em 2016 pelo Palmeiras. Aí diz, tô com problema pessoal. A gente sempre respeita problema pessoal, a gente não precisa nem saber qual é. Se o cara tá dizendo que é problema pessoal. Mas o Cuca deixa o Palmeiras, o Eduardo Batista assume, não dá certo. E quem volta? O Cuca, para dar errado. Não deu certo a sequência do trabalho dele. Esse mesmo Cuca deixa o Atlético Mineiro, é campeão, depois sai, alegando problema pessoal, volta e dá tudo errado. O chip não funcionou do mesmo jeito de antes. No Botafogo, ele saiu uma vez, foi demitido do Botafogo, e 2 semanas depois estava de volta ao Botafogo. Também na hora errada, tudo errado. E pra mim, o Cuca está no Corinthians na hora errada. Não sei se você concorda, Parrim. Concordo. O Cuca é um grande treinador. Assim, eu acho que ele encaixa em qualquer grande clube do Brasil. Só que o contexto da condenação dele pesa demais, né? Não é nem pelo Corinthians... A gente discutiu isso aqui no último podcast. Não é nem pelo Corinthians ter jogado mal contra o Goiás. Eu acho que é o histórico dele, o passado, a vida fora do gramado pesa demais. A torcida apoiou no jogo. A gente viu manifestações quando o apito foi quando o juiz acabou o jogo.
Depois disso, cara, você vê notícias na porta do CT todo dia, a torcida pedindo a cabeça do Cuca. Eu acho, inclusive, que não vai durar. Ele próprio deve pedir pra sair, deve ter uma conversa com a torcida, ou com a diretoria, porque a pressão grande. Realmente, ele não tá no lugar certo, no momento ideal. Trabalho, competência tem, histórico. A gente sabe que ele tem potencial pra mudar esse time do Corinthians, que já não vinha bem com o Fernando Lázaro. Acho que o Corinthians precisava justamente de um nome desse calibre. A Cuca, Mano Menezes, mas era o que tinha no momento. Só que ainda dá tempo de rever, tá no começo. Vocês acham, agora falando sobre Dorival, Danilo e Paulo, vocês acham que o São Paulo tem um futuro bacana com o Dorival Júnior? A estreia animou no mínimo, mas é aquela, o América Mineiro ainda começou mal o brasileiro com Wagner Mancini, que desses nomes tradicionais que a gente está citando, que estão assumindo os times, né, o Dorival, o Cuca, é um nome que está desagradando, né, pelo começo do brasileiro. Duas derrotas por goleada, 2-3-0, né? Contra dois times tricolores. Vamos ver até onde vai parar essa sequência do América, né? Que não joga contra o time tricolor na terceira rodada, né? Visita o Santos. O América que não tem um time ruim, né? Não tem. Jogou a Libertadores recentemente, tá num grupo pesado na Sul-Americana e tá jogando bem. E vamos conferir como é que vai ser agora, né? Vai visitar o Santos na Vila Belmiro. Vai ser um jogo complicado pro América, mas em relação ao São Paulo, acho que a primeira prova de fogo do Dorival vai ser hoje ou amanhã contra o Ituano, né? Em Itu é uma chave complicada, o Ituano conhece o São Paulo, é um começo de trabalho, o time pode ter jogado legal. A fórmula arroz com feijão do Dorival costuma dar certo pro momento do futebol brasileiro. Agora vamos ver se vai ser o suficiente para passar o Ituano. Mesmo se não ganhar do Ituano, acho que dá para dar uma sequência no trabalho, mas essa classificação acho que vai ser importante pro desenrolar e para as pretensões do São Paulo no campeonato. Então, mas tem um parêntese importante aí. Eu não sei se vocês viram o jogo, mas o América jogou muito mais que o São Paulo. E o goleiro do São Paulo... O goleiro do São Paulo fez muita defesa importante. O América perdeu muito gol quando tava ali 1-0 só pro São Paulo. O São Paulo, assim, é início de trabalho, né? O time ainda tá se enquadrando no Dorival, uma vitória importante. Mas assim, o placar é bem mentiroso. Esse 3-0 aí, o América jogou bem. O América até me lembra talvez do Fortaleza. Muito mais sorte que juízo. Esse resultado do São Paulo. O América pressionou, o Rafael fez umas defesas lá que, salvaram o resultado e deram fôlego pro Dorival, né? Assim, começar o trabalho com a vitória de 3-0 é sempre importante porque é mais questão de confiança, né? Aumenta a confiança dos caras. Mas assim, o América, realmente, como vocês estão dizendo aí, não é esse coitadinho todo, não. Não. Lembra até o Fortaleza no passado, né? Começou o Campeonato Brasileiro mal porque tava conciliando com a Libertadores, depois subiu. Enfim, o São Paulo ainda tem uns parênteses importantes. O jogo do Ituano, que quando a galera ouvir esse podcast já vai estar concretizado, né? Vai ser um viés muito importante do que vai ser esse São Paulo que começou a partir de sábado. Você que está ouvindo a gente, você tem a resposta. Você vai saber. Tem a resposta. Bom, a gente está caminhando para o fim do nosso programa. A gente vai falar sobre o Brasileirão Feminino, dando uma pincelada sobre a situação do Brasileirão Feminino. Eu só quero destacar dois jogadores que é impressionante. Entra Campeonato Brasileiro, sai Campeonato Brasileiro, eles estão fazendo gol. Iago Pikachu, decisivo na vitória do Fortaleza, e o Apodi, decisivo na vitória contra o Goiás. Quero chamar a atenção também contra o Corinthians, né? O Apodi pelo Goiás fez gol contra o Corinthians. Quero chamar a atenção, a gente já falou do Grêmio, mas também quero falar do Atlético Paranaense. São dois clubes que durante os campeonatos estaduais estavam muito bem, não perdiam. O Renato Gaúcho chegou a dizer que o Grêmio estava jogando o melhor futebol do Brasil, e esses times ainda não engrenaram no Campeonato Brasileiro. E o meu destaque negativo também para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro me parece meio indiferente, meio blasé ainda no Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas, são 3 jogos sem vencer, são 3 jogos sem vencer. Perdeu pro Vasco, perdeu para o Atlético Paranaense e empatou com o Santos. Esse jogo com o Santos, em tese, era para o Atlético Mineiro ter dado uma resposta. Algum destaque? Tinha perdido pro Libertad antes ainda, né? Também, exatamente. Estreia pro Libertad. Então, assim, eu temo de ser campeão mineiro. Eu temo que no nosso próximo podcast o Eduardo Cudê esteja muito ali na corda bamba se não passar pelo Brasil de Pelotas na Copa do Brasil. Não me parece um trabalho que está engrenando por enquanto. Bom, a gente encerra o assunto sobre... Vocês querem falar mais alguma coisa sobre esses 3 temas? Não. A gente encerra Brasileirão masculino, Brasileirão Série A. E a gente vai encerrar falando também sobre o Brasileirão feminino. A gente tem um representante no Campeonato Brasileiro, na primeira divisão
do feminino. A gente não tem representante na Série A do masculino desde 2005, né, Danilo? Isso. Sou brasiliense. Isso. Mas a gente tem o Real Brasília representando a cidade no Campeonato Brasileiro Feminino. E o Paulo fez uma entrevista no fim de semana com a treinadora, a Camila Orlando. E foi pé quente sua entrevista, né? O Real saiu da zona de rebaixamento e finalmente deu um saltinho ali pra fora. Sim, de fato. É uma vitória que a própria Camila Orlando merecia. Tinha feito uma excelente estreia no Defele contra o Corinthians, empatando em 0-0. É um time que, independente do técnico, com o próprio Adilson Galdino, tinha feito bons jogos no Defele. Então, essa primeira vitória é importante, tira da zona de rebaixamento, que pretende ser mais curta esse ano, até porque o Ceará, com toda aquela crise que a gente tinha visto de colocar garotas da base, por conta da queda da Série B, descartar boa parte do elenco, de tomar goleadas em sequência, não tá ali no mesmo patamar, a exemplo do Real Ariquemes, que também é uma equipe de menor investimento. Lida com um Atlético Paranaense que chegou recentemente na primeira divisão e com a Avaí Kinderman, que tá em crise, inclusive perdeu pro Brasília, ainda com o Adilson Galdino de técnico na estreia. Essa primeira vitória é importante, uma vitória em casa pra dar uma sequência. Era o que a Camila Orlando precisava e a equipe precisava, mas eu acho que mais a Camila pra dar a sequência no trabalho de uma equipe que vem mostrando um excelente nível recente, sobretudo nas últimas edições da Supercopa do Brasil. E é um time que tem potencial pra chegar no mata-mata de novo. Parrini, o Internacional derrotou o Corinthians. O Corinthians é o bambambam do campeonato brasileiro feminino. O melhor time do país, disparado. Um treinador que, pra mim, não estou derrubando a Pia, obviamente. Pra mim, a Pia faz um bom trabalho e tem que permanecer. Mas eu acho que o técnico do Corinthians, quando encerrar a era Pia corretamente, tudo certinho, eu acho que Arthur Elias. Ele, pra mim, deveria ter essa chance de assumir a seleção. E o Internacional, se foi... da rodada, Internacional Da rodada no masculino e no feminino. No feminino, cara, derrotou tá o Corinthians, Parrinho. Pela primeira vez, hein? Jamais as gurias coloradas haviam derrotado o Corinthians no Brasileirão Feminino. Se tivesse lógica no futebol, né? Se houvesse essa sucessão natural, acho que o Arthur Elias poderia sim assumir o lugar da Pia, né? Só que não funciona bem assim. Porém, a gente tem que exaltar, claro, o Corinthians, mas também tirar o chapéu pro Internacional. Corinthians e Internacional fizeram, né, a final da Supercopa feminina. Então, assim, são duas das equipes que certamente estarão no mata-mata e também, com certeza, brigando pelo título. Primeira vez que o Internacional vence, mostrou a força do elenco, venceu o Corinthians com autoridade. Acho que o Corinthians é aquele time que gosta de empolgar mais do meio pro final. Ainda tá num ritmo lento, peças boas a gente tem conhecidas, mas eu acho que a melhor versão do Corinthians a gente costuma ver nas fases decisivas. Os outros times que ainda correm, ainda estão uma prateleira abaixo, o momento é esse, para chegar no mata-mata, para chegar numa fase decisiva com autoridade, como o Internacional fez muito bem ontem. Danilo, para encerrar, esse campeonato parece que tá de ponta cabeça ainda, né? O Campeonato Brasileirão Feminino. A liderança da Ferroviária, que tem tradição no Campeonato Brasileiro Feminino, mas a vice-liderança do Flamengo. Não são os times que em tese vão chegar para brigar. O Corinthians ano passado não chegou em primeiro e o Palmeiras fez a melhor campanha e no fim das contas o Corinthians foi campeão. O Corinthians está em terceiro, Internacional em quarto, Palmeiras em quinto, Cruzeiro em sexto, Santos em sétimo e o Atlético Mineiro em oitavo, Danilo. Passaram, se me confirma, em 7 rodadas, né? Exatamente. Brasileirão Série A. 8 rodadas. 8 rodadas. Vamos pra nona. Brasileirão Feminino é campeonato de tiro curto. Foi metade já. Ou seja, os times que estão aí em cima, fatalmente já estão inseridos na briga. Por mais que às vezes no mata-mata eles não cheguem, o Real Brasília, o Paulo falou que o Real Brasília pode chegar no mata-mata, tem um bom time, mas assim... É corrida contra o relógio. Corrida contra o relógio. Já se passaram 8 rodadas, o Real Brasília está 6 pontos atrás do Galo. Do Galo, que é o 8º colocado. Se não for mais, pedir pro Marcos Paulo. Isso. 5 pontos. Isso. Enfim, são 2 rodadas, né? E faltam algumas poucas rodadas. E o Real Brasília tem um time bom. Direto, inclusive, contra o Atlético. Exatamente. Então, o Real Brasília até saiu da zona de rebaixamento por causa do confronto direto contra o Atlético Paranaense, né? Os dois estavam empatados em pontos, aí agora o Real tá mais na frente. Só dando um parêntese rapidinho sobre o Real Brasília. O Real Brasília tem um bom elenco, tem uma boa técnica agora, mas negligenciou umas 3 rodadas do Brasileirão feminino aí. Exatamente. Na troca. Pra gente ver. O jogo Real Brasília 0, Santos 4 no Defele, quem dirigiu o time foi o Gerson Ramos, que é o treinador do masculino. Acumulou, né? Ele acumulou as funções, cara, e assim, o resultado foi
Pontos deixados para trás. Na É. derrota 4-0. na derrota contra o América Mineiro fora de casa, em Belo Horizonte, também tinha um auxiliar que... Exatamente. Que o próprio time nem divulgou quem era, não saiu na Exatamente. escalação. Eu fui atrás dessa informação, a gente não conseguiu saber quem era no a gente foi dia atrás antes do dessa- jogo. Pois é. Isso não é legal. Enfim, o Real Brasília negligenciou essas 2, 3 rodadas aí. Pode pagar caro mais na frente, porque é um campeonato muito equilibrado. O Flamengo tá jogando muito bem também, tá surpreendendo, tá conseguindo já emendar, acho que são 6 vitórias consecutivas do Flamengo. Não à toa tá lá em cima, a gente já falou, o Corinthians é time de chegada. O Palmeiras é um time que sempre desempenha muito bem, a Ferroviária também é um time que tem tradição. Tem outras vagas aí, fica entre São Paulo, Santos, Atlético Mineiro. Real Brasília, se quiser chegar, vai ter que começar a vencer fora de casa, vai ter que começar a buscar ponto contra times. E Bahia também é outro time pra chegar ali. Bahia e o Real Brasília tem a vantagem que ainda vai pegar os 2 times mais fracos do campeonato, né? Que é o Ceará E o Real Ariquemes. e o Real Em Ariquemes. tese, 6 pontos. Em tese, 6 pontos. Mas assim, os que estão em cima talvez percam em confrontos diretos. Tem que começar a vencer, tem que começar a inventar uma sequência aí, porque o campeonato é tiro curto, já foi metade. Também Na hora tem, é agora. pra encerrar minha participação longa aí, tem o A2 também, né? Com o Minas Brasília e o Crespon tão mal, ainda não conseguiram ganhar, estão Jogam ocupando as contra no duas lá, sábado. jogam contra no sábado no Defele. Tem outro jogo também no JK, que define vaga e classificação na Série A3 feminina, que é entre Capital e Ceilândia. O Capital ganhou do Ceilândia de 4-1 no primeiro jogo, tá? A vantagem tá praticamente selada a classificação. E voltando pra Série A1 rapidamente, próximo jogo do Real Brasília é contra o Flamengo, né? Tem uma sequência pesada e enfrenta o Flamengo. Em casa ou fora? Em Fora. casa, Em é ca- fora. É fora. fora. Rio de Janeiro. Aí encara o São Paulo e depois a Ferroviária líder, né? Então, assim, é decisivo se quiser pensar em classificação. De qualquer forma, é muito bacana ter um time da cidade investido no futebol feminino. Não somente um, mas a gente tem times também na Série A2 e na Série A3. Brasília tem sido um polo bem importante no futebol feminino. Esse foi o episódio número 3 do podcast Correio Brasiliense no Brasileirão. Eu quero agradecer ao Paulo Martins, quero agradecer ao Vitor Parrini, quero agradecer também ao Danilo Queiroz. Foi uma honra participar desse programa com vocês. Mais pra frente, a gente vai falar também de Série D do Campeonato Brasileiro, porque a gente vai ter... Ixi, Maria. a gente, quando eu digo Distrito Federal, terá 2 representantes na Série D, o Brasiliense e o Ceilândia. E a gente vai mais à frente, daqui a uma semana, começar a falar de Série D, o futebol candango, que só tem times na Série D desde 2014. Os meus agradecimentos aqui aos trabalhos técnicos do Samuel Calado, Arthur Ramos e Benjamin Figueiredo. Um abraço, toco e me voe.